Boa noite, queridos. Nós estamos aqui da Igreja de Interlagos. Eu sou o pastor Hélio Pilvezan Filho. E hoje é dia 17/12. Nós estamos aqui numa terça-feira fazendo a Escola da Doutrina Bíblica. Hoje o assunto vai ser, como diria meu avô, daqui, Muito bom. Então, se prepara aí porque vai ser um assunto muito legal. Esse culto nós fazemos todas as terças-feiras às 20 horas. Nós temos o site www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá encontrar os nossos horários de culto. Tem um botão também no canto superior direito, ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. Lembre-se sempre de entrar com o microfone e a câmera desligados. Todos os cultos são gravados e disponibilizados no canal Igreja de Interlagos, lá no YouTube. Temos também o Instagram e o Facebook, siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas ao e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que responderemos com muita alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp constante lá na nossa página. Queria pedir para que você comentasse, curtisse e compartilhasse o tal do triplo C, né? E diga-nos de que cidade você está nos assistindo. Assim, as nossas gravações alcançarão alguma relevância no YouTube. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações e seja bem-vindo. Dito essas palavras iniciais, eu quero só um segundinho fazer aqui uma admissão. Aqui, pronto, isso. Queria que você fechasse os seus olhos para que a gente possa fazer uma breve oração. Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado por esse momento tão importante da tua igreja, Senhor, onde nós podemos estudar o teu evangelho, estudar as tuas coisas. E, Senhor, temos certeza que esses estudos fortalecerão a nossa fé e nos farão desviar das coisas do inimigo. Peço, Pai, que o Senhor abençoe a Eliette, que vai trazer a mensagem, abençoa ela, a sua família, a sua casa, livra de todo o mal. Nós te pedimos isso no nome santo e soberano de Jesus. Amém. É com você, Eliette. Amém. Só um segundinho para eu ajustar a tela aqui. Amém. Glória a Deus, Eli. Bom, irmãos, hoje a gente vai falar um tema que várias vezes a gente menciona, mas eu resolvi hoje fazer um estudo mais aprofundado para a gente cercar todas as nuances, né? Todos os aspectos desse assunto. Eu vou falar hoje sobre luz e trevas, né? Então, eu acho que é um tema interessante. Peraí que eu não estou conseguindo. Tá certo, agora sim. Eu não estava conseguindo minimizar aqui. Bom, então, irmãos, a gente vai começar falando sobre luz, porque a Bíblia fala muito, mas muito mesmo, sobre luz e sobre trevas, né? Então, se a Bíblia abordou tantas vezes esse assunto, eu acho que a gente tem uma obrigação de se aprofundar sobre isso, né? Quando na Bíblia fala assim, a luz resplandece nas trevas, né? E as trevas não a compreenderam. Logicamente, existe um significado espiritual nisso, porque falar luz resplandece sobre as trevas, se fosse só uma informação do ponto de vista físico, não tinha como a gente pensar como é que treva vai compreender ou não a luz. Simplesmente a luz iria incidir nas trevas, né? João, quando ele viu Jesus, ou quando ele falava de Jesus, ele falava assim, olha, ali ou ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Então, o homem
é apagado, vamos dizer assim. O homem necessita de uma iluminação. E essa iluminação, logicamente, é uma iluminação espiritual, né? Só que percebemos que o mundo está muito mais envolto em trevas do que em luz. E a gente sabe, né, irmãos, que Jesus é a luz verdadeira, que existem muitas luzes falsas, né, por aí. E também João fala muito em luz, né? João fala assim, que a luz veio ao mundo, que é Jesus, certo? A luz veio ao mundo, só que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, por que o homem ama mais a treva do que a luz, né? E aí depois ele complementa, né? Aquele que faz o mal odeia a luz. Então, existe um mal dentro do homem. Aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. O que quer dizer? Que às vezes a pessoa até conhece que existe a luz, mas ele pensa, não, eu não vou na luz de Jesus, porque eu sou pecador e eu gosto do pecado. E se eu for para a luz de Jesus, as minhas obras más serão iluminadas e serão reprovadas. Porque o homem, irmãos, quando eu falo homem, é a pessoa, é o homem, é a mulher. O homem, ele foi criado de uma maneira que a índole dele puxa para um certo egoísmo, para um certo... para uma certa independência. Ele quer ser independente de alguém que possa mandar nele, né? O maior exemplo que a gente tem nisso são os adolescentes, né? O adolescente, quando ele entra lá dos 13, 14, 15 anos, ele rejeita muito o conselho, ele rejeita muito um ensinamento da mãe e do pai, né? Essa idade é uma idade muito difícil. Tem que ter muita oração, muita paciência, né? Mas a maioria com jeitinho, coração, se enquadra de novo nos caminhos, né? Então, a gente sabe que a luz espiritual, ela manifesta as obras de Deus, né? Só que o homem natural, irmãos, ele tem uma certa dificuldade de receber essa luz. Ele tem que fazer um esforço para receber essa luz. E muitos ficam nas trevas, né? Bom, então, João... ele falou, tem uma passagem que o próprio Jesus fala, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, e quem segue a Jesus, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, quando Jesus fala isso, ele quer dizer que ele, além de ser luz, ele transfere luz para os que o seguem, né? Então, são duas coisas. Que Jesus é luz, e a gente vai ver depois exatamente o que é essa luz, tá? O que essa luz nos representa. Logicamente que a luz, espiritualmente falando, ela vai ajudar o homem a não tropeçar, né? Porque você tem uma iluminação no seu caminho, você tem uma sabedoria no seu caminho, você tem um discernimento no seu caminho, né? Por isso que em João, irmãos, eu não estou falando, pastor Lê, porque
E o pastor colocar para a gente ler, que é muito, muito versículo, mas depois, se quiser, eu posso passar todos os versículos, aí o pastor coloca no final do vídeo, tá? Então, Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? E Jesus falou, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça. Então, quem anda na luz tem discernimento, seria mais ou menos isso, né? Quem anda, porque o tropeço, irmãos, é uma coisa, espiritualmente falando, é uma coisa muito ruim, que o tropeço a pessoa pode cair, pode machucar o pé, né? Pode com o nariz no chão, quebrar o braço, acontece muita coisa num tropeço, né? Mas Jesus, ele fala assim, olha, se você crê em mim, você não vai andar em trevas. Se você crer em Jesus, seguir a Jesus, você não vai tropeçar, né? Inclusive, o apóstolo Paulo, irmãos, ele teve aquele episódio que ele caiu do cavalo por causa daquela luz, e depois ele ficou sem enxergar, mas depois, em Atos, até esse aqui eu acho que é interessante o pastor abrir para a gente ler, Atos 26, 18, Paulo, ele já sabia que ele tinha uma missão, principalmente junto aos gentios, né? Então, Atos 26, 18, Paulo dá exatamente esse contraponto, ele fala assim, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança para os que são santificados pela fé em Cristo, né? Então, irmãos, vocês veem o quanto é importante sair da treva e ir para a luz, porque sai do poder de Satanás, que o poder de Satanás está muito ligado à treva. Porque treva é obscuridade, é você não saber onde está caminhando, é você não ter discernimento, é você não ter conhecimento do que está ao seu redor. É uma pessoa que fica muito indefesa, quem está andando nas trevas, né? Então, e aqui está falando que quando você sai das trevas e vai para a luz, você recebe remissão de pecados, né? Aí, além da remissão dos pecados, você recebe uma herança. Olha como vai se concatenando as coisas, né? Bem interessante isso. Então, se quem está em Cristo está na luz, quem não está em Cristo está em trevas, certo? Então, Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento, né? Cegou o entendimento dos incrédulos, e a pessoa com o entendimento cego, a luz do evangelho não consegue chegar até ela. E quem cegou a pessoa? O Deus desse século, está dizendo. O Deus desse século cegou o entendimento. E a gente fica pensando, quem é o Deus desse século? Satanás é Deus? A Bíblia não fala que Satanás é Deus. A Bíblia fala que ele é um anjo caído, é um espírito de trevas, né? O único paralelismo que dá para a gente fazer, irmãos, é o próprio Deus das trevas, que a gente vai ver quem é o Deus das trevas, que não é Satanás. Tá? Satanás é um anjo imundo, é um anjo caído, é um nosso adversário, é Satanás. Né? Então, que a gente sabe que o Deus desse mundo, que a gente pensa, Deus desse mundo é o Deus das nações, é o Deus do ouro e da prata, é o Deus que rege esse mundo, que rege as nações.
Seria esse Deus que cegou o entendimento para que a luz do Evangelho não resplandeça, para que a glória de Cristo não resplandeça? Né? Porque a própria Bíblia fala que nós somos filhos da luz, nós não somos da noite nem das trevas. Né? Então, se nós somos filhos da luz, nós não somos nem da noite nem das trevas, e logicamente existe um ambiente também de trevas onde nós estamos. Porque se eu posso optar pela luz ou pelas trevas, se eu estou com Cristo, está dizendo que eu estou na luz, é porque tem pessoas que rejeitaram a Cristo e estão nas trevas, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em 1 João 2,9, que é a maior definição do que é treva. Né? A gente sabe, como eu disse, treva é um lugar escuro, que você não enxerga, que não tem discernimento, que não tem libertação, que você pode cair, que você pode tropeçar. Mas em 1 João 2,9 fala assim: aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Irmãos, esse verso de 1 João 2, versos 9 e versos 10, é o verso mais importante da mensagem. Por quê? Quem tem a luz ama, e quem está nas trevas odeia. Esse é o maior termômetro para nossas vidas, para saber, eu tenho ódio no meu coração, então não estou na luz. Eu tenho amor no meu coração, aí sim eu estou na luz. Porque aqui está dizendo, quem odeia seu irmão está em trevas. E não é só o irmão carnal, né? Isso aqui seria o próximo. Quem tem ódio no coração, quem deseja o mal para o próximo, irmão, está nas trevas. É Deus Pai, Jesus. Não existe na Bíblia nada dizendo, ou inferindo, ou sugerindo que o Pai odeia alguém, ou que Jesus odeia alguém. Muito pelo contrário, eles foram sempre com fidelidade, demonstrando misericórdia e principalmente demonstrando amor. Até os inimigos, nós vimos no domingo, né, as 7 frases de Cristo na cruz, e a primeira foi perdoa, eles não sabem o que fazem. Mesmo Jesus sendo massacrado, humilhado. Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em Malaquias 1, verso 2. Geralmente as pessoas conhecem Malaquias, né? Principalmente as pessoas das igrejas mais ávidas por dízimos. Que Malaquias ele é muito usado, né, pelos pastores, mas aqui eu quero mostrar uma outra coisa. Malaquias 1, 2 fala assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e odiei a Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais no deserto. Então, no verso 3, está muito claro que Jeová odiou a Esaú. Aí a gente viu lá em cima, poxa, mas está falando que quem odeia é das trevas. Será que Jeová é das trevas? Está muito estranho isso.
né? Então, vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Porque quem odeia não está na luz, né? Então, nós vamos ver o contraponto, irmãos, no Velho Testamento, porque são centenas de passagens no Velho Testamento que comprovam que Jeová está sempre em trevas, envolto em trevas, morando em trevas, atuando em trevas. É uma coisa impressionante, né? Então, vamos ver só alguns e os outros eu cito, tá? Deuteronômio 5:22, pedi para o pastor abrir, para a gente ver. Deuteronômio é quando ele estava dando a lei, né? Deuteronômio 5:22, isso. E essas palavras falou o Senhor. Vocês estão vendo aí, irmãos, que está Senhor em letra maiúscula. Esse Senhor que aparece em letra maiúscula em Velho Testamento, vocês podem substituir por Jeová. Tá? Toda vez que no Velho Testamento aparece Senhor, tudo em letra maiúscula, você pode substituir por Jeová. Então, a gente vai substituir, tá? Estas palavras falou Jeová a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo. Ele estava falando lá dos 10 mandamentos. Da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. Está vendo que Jeová falou no meio da escuridão? E as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. Então, Moisés está falando. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo, papapá. Então, a voz de Jeová não estava vindo da luz, estava vindo das trevas, né? Só a gente repetir esse aqui, irmãos, vocês têm que ter na ponta da língua quando vocês forem falar para alguém, mas se Deus é luz, por que Jeová se manifesta em trevas? Que é Salmo 18, tá? Salmo 18, eu não sei se o pastor quer abrir, já está o 18 aberto, põe Salmo 18, 9. Aqui está se referindo a Jeová, tá? Salmo 18, 9. E abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés, e montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento, e fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. E isso, irmãos, essa passagem é repetida várias vezes na Bíblia, tá? E nessas mesmas palavras, eu não vou falar para o pastor abrir, mas se alguém quiser depois ver, está em 2 Samuel 22, do verso 8 ao 12, que fala exatamente isso, e fala que pôs as trevas ao redor de si, né? Então, a gente pensa assim, o Pai mora na luz inacessível. A gente não vai ler, mas está em 1 Timóteo 6,16. Então, se o Pai está na luz inacessível, e também está falando que no Pai não há treva nenhuma, isso está em 1 João 1,5, a gente pode perceber que o Pai é luz, o Pai não tem treva nenhuma, e Jeová está sempre perto de trevas. Irmãos, esse é um argumento irrefutável, irmãos, que Jeová não pode ser o Pai. E não é só esse argumento, nós temos centenas de argumentos, mas esse é o mais chocante, irmãos. Né? Por exemplo, 1 Reis, Salomão fala assim, o Senhor disse que habitaria nas trevas. Não precisa de abrir, pastor, está em 1 Reis 8:12. Né? Então, inclusive, Isaías fala, né, que Jeová diz, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal.
né? Eu faço todas as coisas. Então, Jeová é um Deus que ora corta para a direita, ora corta para a esquerda, ora é luz, ora é treva, ora faz coisa boa, ora faz coisa ruim. E essa não é a índole do Pai. O Pai é amor. O Pai não pode trazer coisas ruins, porque ele não pode sair coisa ruim de uma fonte que é boa, né? Então, irmãos, por isso que a Bíblia fala que quando nós nascemos, nós somos criaturas com a natureza de Jeová, porque recebemos o fôlego de vida de Jeová. Né? E o Pai não pode fazer carne, que carne é corrupção. Então, esse homem, que na Bíblia também chama de homem velho, ou velho homem, velha criatura, quando ele se converte a Jesus, que recebe a luz de Jesus, ele se torna um novo homem. Esse é o principal processo do batismo, né? E ele, das trevas, ele passa para a luz de Jesus, né? E aí ele vai conhecer exatamente a Jesus. E Jesus fala assim, olha, quem vê a mim vê o Pai. Então, quem vê Jesus vê o Pai, e o Pai é só luz, Jesus também é luz. Não tem trevas em Jesus, né? Jesus fala que ele, o Pai, faz as mesmas obras. Só que Jeová muitas vezes andava em trevas, né? Então, esse homem natural, ele tende a gostar das coisas que Jeová colocou no coração dele, né? Por isso que para a pessoa se converter, ela tem que ir muitas vezes contra a vontade dela, a vontade, vamos dizer, daquela personalidade. Não, a minha personalidade é ser mandão, a minha personalidade é não querer que ninguém me dê o caminho, que ninguém me dê as ordens. Não, irmãos, quando a pessoa se converte a Jesus, ela vai deixar tudo nas mãos de Jesus, para Jesus decidir. A vontade de Jesus, ela é perfeita, ela é agradável. E os caminhos do homem, muitas vezes, são caminhos de morte, são caminhos de más escolhas, né? Então, esse homem natural, para receber a luz de Jesus, vai haver uma guerrinha dentro dele, carne militando contra o espírito, né? Porque naturalmente o homem queria resolver os caminhos dele, né? E aí, ao se converter, ele vai falar, não, Jesus, o Senhor que vai me dar as diretrizes para eu seguir meu caminho, né? E não eu, né? Então, aqueles instintos primitivos que o ser humano tem, né? De egoísmo, de se centralizar, de muitas vezes ter uma busca de prazer desmedido, né? A soberba, a concupiscência, né, da carne em todos os seus sentidos, né? Antigamente se falava, né, que o jovem gosta de muito sexo, droga e rock and roll, né? Então, esse aí, irmãos, é o ápice do instinto animalesco do homem, né? Não que a pessoa que se converte não vai ter nenhuma alegria, muito pelo contrário. Vai ter muita alegria, muita esperança, vai ter a sua família, vai ter seu trabalho, mas a centralização dela é Jesus. O resto é tudo secundário. Ter filhos, vai se formar, vai fazer uma viagem, vai se divertir muitas vezes, mas a principal alegria dela não está nessas coisas, a principal alegria está em Jesus Cristo, né? Então,
quando João fala assim, né, Jesus falando, né, eu sou a luz que vim ao mundo para todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ele sabe que tudo que é do mundo, que foi fornecido por Jeová, algumas coisinhas são boas, mas tem muita coisa ruim também, irmãos. Tem muita coisa ruim que está ligado ao culto do instinto do homem, que ele tem que começar a iluminar com a luz de Cristo, né? E por isso que Paulo disse aquilo que eu já falei para vocês, né? Abrir os olhos e converter das trevas para a luz e do poder de Satanás a Deus, né? E essa luz que a gente recebe, irmãos, é uma luz que vem com poder. Por isso que vocês lembram também, faz um mês mais ou menos, eu falei sobre a armadura. Essa armadura que fala que não temos que lutar contra a carne e sangue, sim contra os principados e potestades e contra o príncipe das trevas, né? Esse príncipe das trevas que a gente fica pensando, quem é o príncipe das trevas? Né? Será que é só Satanás? Se a gente vê que Jeová também está muito envolto às trevas, e Jeová que colocou no coração do homem o mundo, irmãos. Né? Então, o que a gente pode, assim, dizer? Que a luz que resplandece diante dos homens é a luz que vai mostrar as boas obras que a gente faz quando a gente recebe a luz de Cristo. A gente recebe a luz de Cristo, a gente vai fazer boas obras. E as pessoas vendo as boas obras em nossas vidas vão glorificar a Deus. Né? Isso está em Mateus, isso que eu acabei de falar, está em Mateus 5,16. Não precisa de abrir, não, pastor. Tá? Então, irmãos, a gente vê na Bíblia também, falando em luz, só dando uma passada rápida nisso, que está em Isaías 14, que fala da estrela da manhã. E essa estrela da manhã está falando que caiu do céu e ela debilita as nações. Essa estrela da manhã, irmãos, não tem nada a ver com a estrela da manhã que Pedro fala em 2 Pedro, que fala assim, Oi? A chamada termina em 15 minutos, mas em 15 minutos eu termino. Pedro está se referindo a Cristo. Pastor, se puder abrir 2 Pedro 1,19, que a gente viu lá em Isaías, irmãos, eu não li para não estender muito, mas está em Isaías 14, mas agora a gente vai ler em 2 Pedro 1,19, que fala assim, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro. Está vendo? A palavra dos profetas, né? A palavra de Deus, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça. A gente viu lá, irmãos, que a estrela da alva se referia a Lúcifer, provavelmente, que é a estrela da manhã, que está em Isaías 14, 12. E aqui está falando que a estrela da alva apareça em vossos corações, se referindo a Jesus. Por quê? Eu já dei essa explicação, mas eu vou dar novamente. Na Bíblia, toda a divindade que tem uma certa proeminência, ela é qualificada como uma estrela da alva, porque a estrela da alva tem muito brilho. A estrela da alva é a última estrela que desaparece do céu de madrugada quando amanhece o sol.
Porque a luz do sol faz desaparecer todas as estrelas. Elas estão lá, mas elas não aparecem. Que a luz do sol ofusca e elas somem. Agora, essa estrela da alva, a luz dela é tão forte que ela ainda permanece algum tempo depois que clareia. Então, como essa estrela da alva que aparece em Isaías, ela foi importante porque tanto que fala, olha, eu subirei ao céu e acima das estrelas e exaltarei meu trono, quer dizer, era um ser proeminente. Esse ser proeminente, a gente fica pensando, né, será que está se referindo só ao rei da Babilônia, que é o texto literal, se referindo ao rei da Babilônia, ou será que está se referindo a Satanás? Ou ainda, será que está se referindo a Jeová? Né? Todos esses cabem, né? Então, irmãos, só para terminar, a gente viu, né, que Deus está na luz inacessível, né? Então, Deus Pai é luz, Jesus é luz, e vimos que luz é amor e treva é ódio. E eu dei um exemplo, e tem vários exemplos no Velho Testamento, que fala que Jeová odeia. Por exemplo, aqui, ele odiou a Esaú, né? Eu amo Jacó, mas olha, eu odeio Esaú, né? É uma coisa assim difícil de entender o pai, né? Nessa toada, né, irmãos? E a gente queria assim estender um pouco mais o exemplo da luz além do amor, né? Eu queria que o pastor abrisse em Romanos 13:10, porque quem está na luz tem que ter mais coisa além do amor, né? Então, Romanos 13:10 fala assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Então, está vendo aqui, né? A noite passou, as trevas lá passaram. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Olha a consequência. Andemos honestamente. Então, irmão, você está na luz, você tem que andar honestamente. Como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade. De novo, falando em honestidade aqui, Paulo falando em Romanos. Nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Então, aqui, irmãos, a gente está vendo alguns frutos da carne até, né? Então, além do amor, que a lei toda se resume ao amor, Paulo deu ainda algumas indicações. Você está na luz, então ande honestamente, né? Então, já vimos também, né, irmãos, que quem está na luz ama o seu irmão, e quem está em trevas odeia o seu irmão, né? A luz de Deus, ela resplandece de uma maneira no cristão, que o cristão acaba também, de alguma maneira, a Bíblia fala como um espelho refletindo a glória de Deus, né? Então, essa luz acaba sendo uma maneira de refletir a luz de Deus. Então, a gente tem que ser um anteparo da luz de Cristo, absorver, logicamente, essa luz, mas também refletir essa luz, irmãos.
É uma coisa muito interessante. A gente viu, né, que quando ocorreu aquele evento espiritual com Moisés, que foi um evento espiritual. Ele recebeu a lei de Jeová, mas foi um evento espiritual, né? A Bíblia fala que o rosto dele brilhava, né? E foi por uma coisa que iria trazer condenação. Mas aquele evento espiritual foi tão grande que Moisés irradiava aquela luz. E nós, irmãos, que recebemos a luz verdadeira, que ilumina todo homem, temos também que refletir essa luz. De maneira que as pessoas, ao olharmos para nós, vejam alguma coisa diferente. Né? A pessoa que tem Cristo não tem que ser uma pessoa que tem a cara de moribundo, tem a cara de uma pessoa que está em sofrimento crônico ou em depressão. A pessoa tem que irradiar alegria, irmãos, tem que irradiar esperança, para que as pessoas olhem para nós e pensem assim, nossa, tem alguma coisa diferente nesse homem, nessa mulher, que ela está irradiando de dentro dela, né? Que é a luz de Cristo. Então, talvez, se a gente não está conseguindo irradiar isso, alguma coisa diferente que os outros possam ver em nós, a gente tem que pedir isso para Deus. Senhor, que eu possa irradiar a sua luz, que os outros possam ver a tua glória através da minha vida, que eu possa dar um testemunho de esperança, um testemunho de alegria, um testemunho de luz e um testemunho de vitórias através dessa luz. Que essa luz possa, de alguma maneira, eu transparecer para o mundo que eu sou uma pessoa que conheço algo além do cotidiano, que eu conheço algo que pode mudar a vida das pessoas. Então, eu acho que a gente tem que pedir isso para Deus também. Senhor, que eu possa irradiar a sua luz, que eu possa fazer a diferença no ambiente que eu estou, que apesar de eu estar triste com alguma tribulação, com alguma doença, com algum problema de família, com vários problemas, que eu possa irradiar a sua esperança. Amém, irmãos? Essa palavra que eu tinha para trazer para os irmãos hoje. E eu não sei se o pastor quer encerrar e começar de novo, porque vai terminar em 5 minutos a chamada.